Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, para a gente falar muito desse dia após a derrota para o Atlético Mineiro, o Inter na zona de rebaixamento e vai seguir assim até o pós-Super Mundial. A gente tem que falar sobre a situação do Roger Machado, porque pelo menos com parte da torcida ele entra numa corda bamba. A gente vai falar o que a gente descobriu nas últimas horas sobre uma possibilidade que possa ser, pelo menos pedida pelo torcedor de alguma mudança. A gente vai falar sobre isso. A joia do Internacional que está sendo monitorada por 3 clubes europeus e o valor que foi pedido ao Internacional. O Inter já sabe para contratar o volante que já tem o aval do técnico Roger Machado. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. E claro, também com o apoio de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de uma grana no bolso de forma rápida? A Mais Ágil pode te ajudar. A Mais Ágil vai te ajudar a sacar o teu FGTS. Em até 1 hora, esse valor vai estar no teu bolso com o trabalho da Mais Ágil. O FGTS, o Fundo de Garantia, aquele valor que muitas vezes tu não sabe quanto que tá guardado ali, tu não sabe como retirar, e a Mais Ágil vai te ajudar a fazer tudo isso. E repito, em até 1 hora, essa grana vai estar no teu bolso. Então chama o pessoal da Mais Ágil, ou pelo WhatsApp que tá para vocês na tela, ou também no primeiro comentário fixado tem o link da KTO e tem o link da Mais Ágil também para tu entrar em contato com o pessoal, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter de folga a partir de hoje oficialmente, 15 dias para o grupo de jogadores. Depois vai ter reapresentação, então são 2 semanas sem atividades, pelo menos no campo, né, por parte dos jogadores do Internacional. Eles vão se reapresentar então daqui 15 dias no CT Parque Gigante e vão iniciar um processo de mais 15 dias de trabalhos até o retorno aos jogos, né? Agora é data de Super Mundial por 1 mês, então desse 1 mês, desses 30 dias, 15 descansa e nos outros 15 trabalha, o Inter volta a campo. Ainda não está definido a data, se 12 ou 13 de julho, contra o Vitória no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, que é o grande problema do Inter nessa temporada até aqui. O Inter classificou nas Copas, ganhou de forma invicta o Gauchão, mas no Brasileirão faz uma campanha muito ruim e ontem, com a derrota para o Galo, entrou na zona de rebaixamento. Diante disso, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas aí do outro lado que não querem a saída do Roger, que acham que o Roger pode dar a volta por cima, assim como sei que tem muitas pessoas que são a favor de uma mudança já agora e de tu ter um novo nome, um novo treinador para trabalhar nesse mês de Super Mundial, tendo tempo aí para o Inter chegar melhor, pelo menos, do que está nas Copas contra o Fluminense na Copa do Brasil, oitavas de final, e nas oitavas da Libertadores contra o Flamengo. É do jogo. Tem gente que quer a permanência, tem gente que não quer, sempre vai ser assim e é do jogo. Mas o que eu posso dizer para vocês, tá? Não existe nada até o momento que indique uma saída do Roger e nenhuma vontade por parte da direção do Inter. Essa conversa hoje, nos bastidores do clube, não existe. O Inter tem muita confiança no trabalho do Roger, que ele, com este grupo, terá a capacidade de dar a volta por cima e confiando muito nos demais retornos que acontecerão do departamento médico. O Inter teve ontem o retorno de 3 centroavantes, Ricardo Matias, Borré e Ener Valencia. Vai ter, depois da parada para o Super Mundial, os retornos do goleiro Sérgio Rocher, retorno do Vitor Gabriel, que está se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo, a volta do Gabriel Mercado, que não jogou ainda nesse ano, não joga desde outubro do ano passado, quando teve a lesão ligamentar no joelho e teve que passar por cirurgia. Vai ter o retorno do Bernabei, vai ter o retorno do Carboneiro e demais atletas que estão lá no departamento médico. De fato, Fernando, Bruno Henrique são os jogadores que vão voltar, mas para o final da temporada não voltariam agora. Então, a direção não fala nesse momento sobre possibilidade de demissão do Roger. Isso não é pensado. Vale lembrar que, além da confiança na questão técnica de dentro de campo, do que o Inter espera do Roger, tem um ponto importante, que é o quesito financeiro. E sim, isso também entra em jogo para não se ter esse pensamento. Roger renovou um contrato com o Inter no início desse ano até 2026, tá? Então, um contrato até final do ano que vem. É uma multa rescisória milionária, a gente sabe disso. Eu não tô atribuindo isso como fator para ele ficar, tá? Mas também é pensado na hora de tu se demitir ou não um treinador. E, obviamente, isso também circula no bastidor do Inter. Agora,
no quesito técnico, a confiança é grande no trabalho do Roger e de que ele vai permanecer e vai dar a volta por cima com esse grupo. Então, não se fala nisso no momento e não se tem essa possibilidade no momento, tá? Eu quero falar agora do valor que foi pedido ao Inter para contratar um volante. Antes, lembrando, a gente está chegando aos 93 mil inscritos já aqui no canal, então tem muita gente que está aí do outro lado que não é inscrita ainda, tá? Mais de 40% do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito. Então bora te inscrever. Já te inscreve agora, é de graça. Tu pode fazer pela TV, pelo celular, pelo notebook, iPad, computador, enfim. Te inscreve aí. Lembrando, chegando aos 100 mil inscritos, a gente vai sortear 2 camisas do Inter aqui. A camisa vermelha desse ano 25 e a camisa branca também. Então não perde tempo, te inscreve aqui no canal, tá certo? Bom, o volante que o Inter mais uma vez está de olho e estuda sim abrir uma negociação maior por esse cara, intensificar a negociação por esse jogador, é o Kaique, de 29 anos, do Juventude. Ele estava acertado com o Grêmio, o negócio caiu, tá? Não sei se pela repercussão negativa que se teve a negociação, o Grêmio mandaria o Luan Cândido e o João Lucas, que inclusive o Grêmio contratou, ele estava no Juventude, pertencia ao Santos, o Grêmio contratou ele, o Grêmio ia mandar os 2 laterais, ia pagar o salário dos 2 laterais lá no Juventude, no empréstimo, e ia trazer o Kaique pagando 5 milhões de reais à vista. O negócio caiu. Mas acontece que o Inter já procurou mais informações e já sabe o que teria que fazer para contratar o Kaique. O Inter ouviu da direção e do staff do jogador, da direção do Juventude e o staff do Kaique, que agora o Juventude está querendo 7 milhões de reais pelo Kaique, mas ainda quer 2 jogadores do Internacional. Esses jogadores não foram falados nessa conversa. Basicamente, o Juventude disse, ó, eu quero isso. Tu vê aí que jogador que tu poderia me emprestar. É basicamente isso que tem no momento, tá? Por que, Lucas, o Inter tem que pagar 7 e o Grêmio tinha que pagar 5? Me parece meio óbvio. O Juventude viu que tem mais clubes interessados além do Grêmio, que o Inter tem a necessidade de um primeiro volante, que o Roger quer e deu o aval para a contratação do Kaique. Eu falei sobre isso no vídeo da tarde aqui. Eu falei sobre o interesse do Inter no Arão e no Kaique, então depois que terminar esse vídeo, assistam o último conteúdo aqui no canal. E o Juventude, percebendo isso, vai tentar fazer grana. É natural, é do jogo. Mas, repito, existe um aval do Roger já para o Inter intensificar as tratativas pelo volante de 29 anos, Kaique, que foi muito bem contra o Inter, é verdade, nas semifinais do Gauchão do ano passado. É um jogador que depois, no início do Brasileirão, teve uma lesão grave de joelho, voltou a jogar agora, tem 5, 6 jogos pelo Juventude no Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que o Roger gosta bastante, tá? E já tinha indicado em outro momento, quando recém tinha chegado ao Internacional. Agora eu quero falar aqui do jogador do Inter que está sendo monitorado pela Europa, tá? Porque eu tô falando do garoto Gustavo Prado, que até entrou ontem no segundo tempo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E a informação é de que 3 clubes estão de olho no Gustavo Prado. Pra quem não lembra, o Gustavo Prado ele vem do Rio de Janeiro, ele é natural do Rio de Janeiro, ele vem do futebol do Rio de Janeiro, do interior, não é de nenhum grande clube do Rio. Ele vem pra base do Inter, se destaca como um meia ponta, que é basicamente o que ele faz hoje no time do Roger Machado, sobe pros profissionais. Foi, não vou dizer que bastante, mas vamos lá, ele tem alguns jogos interessantes. Eu lembro da estreia do Inter no Brasileirão do ano passado contra o Bahia, que ele vai muito bem naquele jogo. Ele também foi bem na partida contra o Maracanã, por exemplo, ele faz o gol da vitória, que deu uma tranquilidade naquele momento, que era um jogo difícil dentro do Beira-Rio. Talvez se o Inter levasse o 0-0 poderia ser um problema maior. Ele consegue fazer o gol que dá a vitória pro Inter. E ele está sendo observado pelo Norwich City, Norwich, da Inglaterra, a Atalanta, da Itália, e o Porto, de Portugal. Esses são os 3 clubes europeus interessados no Gustavo Prado. Ele teve o seu vínculo renovado com o Inter depois que ele subiu para o profissional, teve uma valorização no contrato, uma valorização salarial também, mas a gente também tem que entender que o Inter deixa claro, o Inter tem mais de 800 milhões de reais em dívidas, precisa vender, precisa fazer negociações, e o Gustavo Prado pode sim ser essa negociação. Até porque se chegar uma proposta nessa janela de meio de ano, que abre no dia 10 de julho, fecha no dia 2 de setembro, pelo Gustavo Prado, olha, eu posso dizer para vocês, é maravilhoso pro Inter. Talvez tu vender o Gustavo Prado possa fazer com que tu não venda Vitão e Wesley agora. Que tu possa segurar eles ainda e seguir tendo a competitividade que os dois te entregam no teu time titular. Então,
sim, se vier uma proposta pelo Gustavo Prado, é bem possível que o Inter venda ele antes do que o Wesley e Vitão. O que tu pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários e não esquece, te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações que eu volto com mais conteúdos. Beijão, um abraço, bom final de semana a todos, se comportem, tchau!